Olá a todos, então este é o segundo vídeo sobre vetores e neste vídeo a gente vai falar agora iniciar falando sobre as operações com os vetores e a primeira operação que nos interessa nesse momento, seria a operação de adição vetorial. Então, adição de vetores. Então, adição, ou soma, é isso? A adição seria soma de vetores. Como é que eu faço para somar 2, 3, N vetores? Ora, a soma, de vetores, ela vai ser caracterizada, por exemplo, se eu quiser representar o vetor soma vs, lembre que eu tenho que colocar a letra e a setinha em cima. O vetor soma, como sendo a soma de um vetor v1 mais o vetor v2, como que matematicamente isso é possível? Como que vai ficar isso? Ora, eu preciso conhecer os vetores v1 e v2, somar os dois vetores para obter o vetor soma ou resultante. Então, quando eu falo de soma, o que é importante, soma ou resultante. São nomes comuns para a mesma coisa em física. Eu quero obter o vetor soma ou o vetor resultante. Ora, como é que eu faço? Bom, preciso saber quais são os vetores. Por exemplo, suponha que o vetor v1 seja este vetor aqui, ó. Esse aqui seja o vetor v1. Tá aqui o vetor v1, ok? E aí o vetor v1 tem o seu nome, chamado de v1. Observe que o vetor v1 está aqui, é o nome dele com a setinha em cima. Lembra disso? Depois o vetor v2, que seria um vetor, vou colocar em vermelho. O vetor v2, supondo que seja um vetor que esteja na mesma direção e no mesmo sentido, porém tem um módulo maior, ou seja, o comprimento é maior, ok? Esse aqui seria o nosso vetor v2, por exemplo. Como é que eu faço para obter o vetor soma ou vetor resultante a partir desses dois vetores, v1 e v2? Ora, a gente sabe que a gente define que cada quadradinho desse, equivale a uma unidade, pode ser metro, centímetro, não sei, metros por segundo, qualquer newton de força, supondo que seja uma unidade, 1, 2, 3, 4 unidades, porque são 4 quadradinhos, ok? E no caso de V2 serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos, então seria 8 unidades. Então eu posso escrever aqui inicialmente, tá? Que um módulo de V1, lembra que era assim entre barras, ou simplesmente assim, um módulo de V1 é igual a número de quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 4 unidades. E o módulo do vetor V2, ou seja, quanto vale o valor, esse um V2 em barra, pode ser assim o módulo, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos, então 8 unidades. Então esses são os módulos dos vetores. Como é que eu somo vetores que estão na mesma direção e mesmo sentido? Neste caso aqui, direção horizontal, e sentido para a direita. Somar vetores é uma operação simples. Somar vetores é colocar um após o outro, um depois do outro. Ou seja, é unir a origem de um com a extremidade do outro vetor. Como assim? Fácil. Vamos lá. A soma é V1 e V2, não é isso? Então, primeiro eu vou no vetor V1, eu coloco o vetor V1 aqui, em algum lugar, supondo que seja a origem do vetor 1 aqui, beleza. E coloco o vetor V2 também, depois do V1. Ou seja, colocar aqui como se fosse um depois do outro. Ok? Beleza? Então eu vou obter um vetor que é um vetor maior. Este vetor aqui, ó, um vetor maior, que será, Vamos lá. Na cor verde, por exemplo, esse vetor eu vou colocar aqui, ó. Este vetor aqui, que seria a união destes dois vetores, Sabendo que aqui, observe, aqui é o vetor V1, não é isso? Aqui, opa, deixa eu copiar a setinha, tem que vir com a setinha, sou obrigado a colocar a seta para dizer vetores. Então aqui é o vetor V1, por exemplo, aqui é o vetor V2, isso. Quando eu somo V1 com V2, eu obtenho um vetor soma, um vetor soma, um vetor resultante, digamos assim, que é esse aqui, ó, VS, a setinha em cima. Então, esse aqui em verde, tá, é o vetor resultante. Ora, essa operação, V resultante é igual a V1 mais V2. Como é que eu faço para obter o resultado, então? Então, olha só. Ora, o comprimento, o módulo de V da soma, qual vai ser o módulo?
vai ser igual a quem nesse caso? Vai ser um módulo de V1 mais um módulo de V2. Isso em termos de valores. Graficamente, essa operação de adição está aqui, ó, quando está especificado com a setinha em cima, essa é uma soma vetorial, uma soma gráfica. Então, esse VS é esse vetor em verde. Está respondido aqui essa soma. Agora, numericamente em termos de módulo, né? Então, o módulo de VS, né, vai ser o módulo de V1 mais o módulo de V2. Ambos apontam para o mesmo sentido, na mesma direção. Então, tem o V1 que vale, está aqui, ó, 4 unidades, e V2 vale 8 unidades. Então, tenho que V1 vale 4 unidades, mais o V2 que vale 8 unidades. Ok? Logo, eu tenho que o vetor soma vale 12 unidades. Então, o módulo do vetor soma, VS, 12 unidades. Se eu for descrever completamente o vetor S, tá? Ele tem quais características? Módulo igual a 12 unidades. Direção horizontal. Sentido para a direita. Então seria aí a característica, né, deste vetor soma VS, está aqui, vetor VS, ele teria então essas características aqui, módulo 12 unidades, direção horizontal, sentido para a direita. Isso no caso onde os vetores têm a mesma direção e mesmo sentido, ok? Então o objetivo desse primeiro vídeo sobre adição, né, seria mostrar como faríamos uma operação de soma vetorial, onde os vetores têm a mesma direção e mesmo sentido. Isso também valeria se eles fossem verticais, né? Obviamente, né? Se eu tiver um vetor, por exemplo, né, digamos assim, que ele seria assim. Imagine um vetor seja vertical para cima, desta forma, que eu vou chamar de vetor C. Ok. Imagine um vetor, sei não, vou chamar de, pode ser C. E um vetor, o que eu vou chamar de laranja aqui, um vetor que seria assim, ó. Esse vetor aqui, opa, esse vetor aqui seria um outro vetor que eu vou chamar de, vetor D, por exemplo. Então, esse aqui é o vetor D. Como é que seria a soma? A soma de C mais D. Como é que seria um vetor, sei lá, um vetor F, digamos assim, né? Vamos chamar de vetor F, por exemplo. Um vetor F, que seria a soma de C mais o vetor D. Como é que seria essa soma, essa adição? Ora, graficamente, né, essa operação é o quê? É colocar um depois do outro. Só que a direção aqui agora é a direção vertical. Então, eu vou copiar esse vetor aqui, por exemplo, ok? Vou colocá-lo aqui, né? Por exemplo, pode ser aqui mesmo, isso. Beleza? Vou lá, copio outro vetor, vetor D. Eu tenho que colocar um depois do outro. Isso. Operação de soma, de adição é isso. É colocar um vetor depois do outro. É unir a origem de um com a extremidade de outro. Logo, eu vou obter aqui, nesse caso, eu vou obter, ok? Um vetor soma. Esse vetor soma, graficamente, eu vou colocar esse vetor aqui, vamos lá, vou colocar aqui em lilás, por exemplo. Você vai unir a origem comum à extremidade comum. A origem comum é aqui, a extremidade é lá em cima aqui, ó. Então, unindo a origem com a extremidade, eu tenho esse vetor. Esse vetor aqui é o vetor F. Ele que é o vetor F. Ele é a soma. Soma de quem? Desse vetor aqui, vetor C. Ok, vetor C mais o vetor D. Quando eu somo esses vetores, somar e colocar um depois do outro, eu obtenho esse vetor maior que o vetor F. Então, graficamente, essa soma que está aqui em cima, né? Essa soma que está graficamente aqui representada, essa soma vetor F igual a C mais D, então é essa aqui, beleza? Em termos de valores, né? Aí é um cálculo de valores. Por exemplo, você vai contar quantos quadradinhos tem o C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 unidades.
E o D, 1, 2, 3. Logo, o vetor F tem 9 unidades de comprimento. Módulo, 9 unidades. Então, tenho que o vetor F, o módulo de F será o quê? Será igual ao módulo do vetor C mais o módulo do vetor D. Então, o módulo do vetor F, né, o valor de F é o quê? O módulo de C, que vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 unidades, mais o D, que vale 3 unidades. Logo, o módulo do vetor F, neste exemplo, será de 9 unidades. Então, está aqui. Né? Então, o vetor F tem módulo 9 unidades, tem direção, a direção de F é vertical, e o sentido do vetor F? O sentido é para cima. Ok? Então, está aí caracterizado este vetor soma do vetor F, por exemplo, seria C mais D. Então, aí, dois exemplos, um na horizontal e um na vertical, né? De vetores aqui, ó. Um na horizontal, tá aqui, né? E outro na vertical. São exemplos de soma vetorial, adição vetorial, quando os vetores estão na mesma direção e apontando para o mesmo sentido. No próximo vídeo faremos adição com vetores com a mesma direção, porém em sentidos opostos. Ok? Por enquanto, a gente encerra esse vídeo. Um abraço.